Fala, meus arretados. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do SPFC Arretado e hoje trazendo a repercussão, o pós-jogo desse jogo que acabou há algumas horas, o Palmeiras versus São Paulo. Se você não assistiu, né? Esse jogo foi 0-0, foi um empate bem fraco. Nós vamos falar bastante desse jogo. Se você assistiu, peço que fique também no canal, que veja o vídeo, para ver se você concorda com as análises e se teve a mesma impressão que eu tive nesse clássico aí, que realmente foi até bem fraco tecnicamente, beleza? E para iniciar o vídeo, né, eu começo falando que aquela primeira impressão que eu tive, né, do jogo do São Paulo, eu acho que o São Paulo fez um jogo regular, né? Não dá para dizer que o São Paulo fez um jogo de todo ruim, nem dá para dizer que foi bom. Eu falei, tanto no vídeo hoje foi postado no meu pré-jogo, quanto no jogo depois do Ferroviário, o pós-jogo, eu falei que é o Palmeiras, né? Não dá pra gente esperar que é um Ituano, que seja o Ferroviário. É o atual campeão paulista, brasileiro, e um time que vem ganhando títulos Libertadores há alguns anos, né? Eles já jogam há um bom tempo junto. E até sob essa perspectiva, eu acho que foi um bom resultado para o São Paulo. Talvez quem esteja mais desapontado seja o torcedor do Palmeiras, mas aí não é problema da gente, né? Porque realmente se esperava mais, talvez até do Palmeiras. Beleza? Então, é isso, né? Foi um jogo que o São Paulo foi regular, né? Mas que o resultado não é de todo mal. Em questões táticas, né, e de formação, né, você que está chegando agora, a gente sempre comenta também um pouco sobre isso. Você que já está no canal, né, já está um pouco acostumado. O Rogério ele entrou no jogo com uma formação de 4-4-2. Quem viu o vídeo, né, do pré-jogo aqui no canal, eu também entraria com essa formação. A diferença minha em relação ao que o Rogério pensou, e eu acho que isso fez assim, teve muita influência no que ocorreu no jogo, é que o Rogério, como segundo homem de meio campo, que ele colocou o Nestor, eu não colocaria, eu dava chances ao Gabriel Neves. Inclusive, cada vez mais se fala por que renovou o contrato do Gabriel Neves se o Rogério não está utilizando o mesmo. Então ele colocou o Nestor ali, eu já falei várias vezes, para mim a posição melhor do Nestor é um pouco mais à frente no meio campo, para que possa utilizar a melhor característica dele, que é o passe. O Nestor não é um cara que chuta bem, o Nestor não é um cara de velocidade, não é um meio campo driblador, nem criador, mas ele tem um bom passe, então seria melhor colocar ali. Não foi o que o Rogério fez. E também, mais ali para o ataque, para o meio, eu não entrava com o Luciano, eu tentava o Galopo. E aí a gente entra nessa questão que está complicada para o São Paulo. É interessante o São Paulo fazer essas contratações e parece em algum momento de não ter pensado nisso. É muito estrangeiro para jogar. Então o Rogério está sempre deixando um no banco, né, por necessidades. Por exemplo, hoje, a gente vai falar um pouco, o Rafinha saiu machucado durante o jogo, você tem que ter o Orejuela no banco, senão você não tinha substituto. Não, é uma situação complicada. Mas então, eu colocaria o Galopo, o Rogério entrou com o Luciano, e para mim também eu vou falar um pouco mais na frente e não surtiu efeito. E em termos de variação tática, não teve nada, né? O Rogério manteve isso foi no primeiro tempo, onde o São Paulo até foi um pouquinho melhor ou menos ruim, e no segundo tempo também ele fez algumas substituições, mas que não mudou nenhuma a forma do time jogar, nem questões táticas, nem em outras questões que podiam melhorar o time do São Paulo. Beleza? Então, para a gente fazer uma análise até de como foi o jogo, vamos falar de cada tempo. O primeiro tempo, ele, assim como o jogo de maneira geral, né, ele foi muito igual. Começou com chances para os dois lados, principalmente em chutes ali perto da grande área. O Palmeiras, e até, vamos dizer assim, uns 20 minutos, ele não criava jogada, isso foi uma coisa interessante, as jogadas que o Palmeiras surtiu efeito no Palmeiras foram com o São Paulo tentando sair jogar, com muita dificuldade. Isso é um dos grandes pontos que o São Paulo provavelmente vai sofrer na temporada, essa criação aí, que deve passar desde a zaga, meio do campo e ataque, mas com muita dificuldade, né? E aí, principalmente o Mendes perdendo bola ali no meio, e o Palmeiras se aproveitava pegar o São Paulo, vamos dizer assim, desguardecido quando perdia essa bola no meio campo. Mas o jogo foi mais ou menos sair até os 20. Depois eu acho que o Palmeiras ficou mais com a bola, melhorou um pouco, mas sem criar tanto. Depois dos 30, eu acho que o Palmeiras, né, conseguiu criar algumas coisas, ficar mais solto, mas sem
também muitos lances de perigo. E o São Paulo ainda conseguia criar alguma coisa, principalmente bola parada, o Wellington Rato batendo nas bolas. Isso é uma coisa interessante até de falar, né? Pelo menos agora a gente tem um cara que bate bem na bola, consegue pelo menos botar essa bola dentro da área. Então o Arboleda teve uma chance boa de cabeça, mas era basicamente isso. E o São Paulo levando vantagem nessas bolas também aéreas, né? E foi isso, acabou o primeiro tempo 0-0, muito fraco tecnicamente. No segundo tempo, o Palmeiras começou melhor. Até os 15 minutos o Palmeiras estava pressionando, estava com um volume considerável. Eu tenho alguns amigos palmeirenses e eu sempre digo isso. O erro dos times que jogam com o Palmeiras é dar a bola para o Palmeiras. Se você dá a bola para o Palmeiras, com o entrosamento que esse time tem e com a qualidade técnica na maioria das posições, é pedir para levar gol. Ele vai criar chance, vai criar volume. E o São Paulo teve chance ali, passou por riscos nesses primeiros 15 minutos. Até que depois saiu um gol do Rony, só que estava num lance pedido, bem milimétrico aí. Mas vamos dizer que depois começou o Palmeiras a substituir, perdeu um pouco de intensidade. E aí o São Paulo criou algumas chances depois. O David teve uma chance que chutou numa roubada de bola, ele chutou ali da entrada da área, mas não fez o efeito desejado na bola. E aí o jogo ficou morno, o São Paulo começou a substituir, botou Luan, botou Pedrinho, botou Marcos Paulo, o Beraldo entrou por questão que o Ferrares sentiu, isso é importante destacar, foi meio que uma girada ali na perna e parecia ter sido joelho, esperamos que não seja nada grave, porque ele fez uma partida regular, da boa, sistema defensivo, vamos falar de cada setor um pouco na frente, e basicamente foi isso. Depois o Arboleda teve outra chance também, que podia ter matado ali o jogo. Se faz 1-0 ali, é que ele errou o chute, a bola cruzada novamente, bola parada, o Wellington Rato, mas o Arboleda perdeu o gol. Então, basicamente foi isso, um jogo que não teve muitas criações por parte dos dois times. E justo como eu falei até no início do vídeo, foi bem comentado durante as transmissões, pelo menos a que eu assisti do Premier. Beleza? Em termos de setores, eu acho que na defesa, para mim, eu até ia ficar com o goleiro Rafael como um destaque, porque ele fez algumas defesas meio que seguras, chutes de longe, chegou. Eu acho que a gente tá tão carente de um goleiro que mostre segurança que quando eu vejo uma atuação assim, eu me sinto confortável dar para ele. Só que, sem dúvida, o melhor da defesa foi o Arboleda. Tanto na parte defensiva, como ele chegando ali no ataque, sempre aparecendo bem. Então, destaque o Arboleda. Para mim, a decepção é o Rafinha. Eu não entendo porque o Rogério coloca o Rafinha. Porque o Rafinha nem ataca, o Rafinha nem defende, e o Rafinha também não dá qualidade de passe, porque principalmente nesse segundo tempo, o Palmeiras avançou demais. Então a gente espera que o Rafinha, com sua experiência, consiga, né, dar uma cadenciada, mas ele nem isso faz. Então eu não entendo como é que o Rogério ainda coloca o Rafinha. No meio-campo, assim, vai ser meio que uma surpresa, mas para mim o destaque foi o David. O David, eu falei que quando ele chegou, ele tem uma característica diferente dos jogadores do meio de São Paulo, que ele protege bem. E esse desafogo, às vezes São Paulo está muito pressionado, e o único desafogo é o Caleri. Só que muitas bolas veio pro David, e é engraçado, ele defendia, ele tem um corpo, ele consegue proteger bem, e o Marcos Rocha chegava e trombava nele, e ele conseguia tocar a bola, ou ir para cima, ele também foi para cima, criou chances, alguns chutes de dentro da área, ele tentando fazer a finta. Então, acho que no tempo que ele teve ali, que ele jogou, ele se propôs a fazer o que a gente espera, mas ainda fora de forma, sem ritmo. Então, mas eu posso dizer que para mim ele foi o melhor do meio campo. Agora, o Nestor foi bem, inclusive foi escolhido o homem do jogo vamos dizer, os critérios do Paulistão. E o Rato também, para mim, o Rato é o cara mais consistente do São Paulo nessas 3 partidas. Movimentação, agora batendo bem faltas, quando tem a possibilidade chuta. É engraçado que tem alguns chutes dele que eu digo, putz, isso não... Se fosse no Atlético Goianiense a bola entrava, mas no São Paulo é essa coisa. Mas para mim, o jogador mais regular, jogou bem de novo. A decepção para mim foi o Mendes. Nem fez aquela saída, né, que se espera dele entre os zagueiros, passando a primeira linha. Não foi também muito vibrante na marcação. E muitas vezes quando ele se deslocava, né, por ter capacidade física, chegava sozinho na bola, ele tentava inverter ou jogar a bola na área e a bola ia totalmente pro nada. Então, assim, é aquela coisa que eu falo do início do vídeo, falei nos outros jogos.
Uma coisa é o Ituano, uma coisa é o Ferroviário, outra coisa é o Palmeiras. A gente só vai medir realmente a força desses reforços em grandes jogos. Tá? Então, para mim, o Mendes foi o pior ali do meio. Já no ataque, sério, o destaque é Caleri. O cara briga, o cara ganha por alto, o cara leva porrada, o cara muitas vezes protege e pega, começa o ataque pelas pontas. Então, se o cara faz tudo, obviamente não teve nenhuma bola em condições de fazer o gol, mas ele é o desafogo do São Paulo ali, pelo menos no ataque. E, obviamente, a decepção do Luciano. Eu acho que o Luciano não entrou na partida. Se vocês viram o Luciano jogar, por favor, vocês me avisem, me mostrem, porque, e aí é aquela coisa, né? No vídeo passado eu falei até fiz um parênteses, da questão de definição, de mandar, né? Dessa questão de o cara é contratado para jogar e já chega jogando, e foi o caso do David. E ele, no jogo passado, ele correspondeu, fez um gol, e é isso que se espera dele. Então o Rogério insistiu nele e beleza. Só que muitas vezes as convicções do Rogério e as nossas convicções, elas meio que passa de um ponto e chega a ser um erro. E é o caso do Luciano. O Luciano não jogou bem a primeira partida, não jogou a segunda e não jogou a terceira. E o Rogério insiste nele. Essa contra o Palmeiras, para mim, foi a pior. Ele não criou basicamente nada. Nada. Porque fica difícil. Ele fica, quando vem buscar a bola nessa posição de meio ali, ele tá sempre de costa. Né? E quando tá lá dentro, ele tá encaixotado pelos zagueiros. Então, acho que o Rogério tem que pensar urgentemente em outra solução. É claro que assim, até comentei, cara, você começa no canal e algumas pessoas começam a comentar e divergir de você. É bem normal. Eu tinha falado até que o Luciano tinha crédito. É óbvio que assim, o crédito que eu digo é que desse elenco, ele é um dos poucos que ainda se incomoda com a derrota, que é um cara que teve uma fase boa, né, e ajudou muito o São Paulo naquele ano que o São Paulo quase foi rebaixado. Então assim, eu não posso dizer que ele tem crédito. Mas o crédito é nesse sentido, coloca o cara no banco, né? Deixa ele lá no banco e de acordo com o jogo você coloca ele para jogar. É o que eu imagino do Luciano, tá? Então esse foi o destaque negativo, vamos dizer assim, ou não tão bom na parte do ataque. Agora, considerando o jogo todo, para mim o Arboleda ele foi o destaque de São Paulo, né? Muito seguro, não é um jogador que tem eu já falei várias vezes aqui, um zagueiro que tem uma boa saída, mas é firme na marcação. Para mim, o melhor zagueiro que São Paulo tem nessas condições de zagueiro. E aí o Rogério tem que arrumar um jeito de colocar ele para jogar, mesmo perdendo essa saída de bola. Tem que formar um esquema, talvez com 3 zagueiros, que em todos os vídeos eu sempre comentei isso, eu queria ver o São Paulo com 3 zagueiros, e o Rogério ainda não testou isso. Tudo bem? Então é isso que eu tenho para passar para vocês, né? Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, né? Aqui eu vou finalizar até abrindo parênteses, né? Que me deixou assim bem feliz. Pela manhã eu fiz um short, né? Um vídeo bem curtinho aqui do YouTube para fazer a chamada desse jogo. Eu já tinha feito contra o Ituano, né? E também fiz agora cedinho para lembrar o pessoal. E meu Deus, esse shorts aí teve mais de 1000 visualizações, assim, superou muito as visualizações que eu tenho no vídeo. Então assim, agradeço a você se você visualizou, agradeço a você se você está chegando no canal agora, né? Comentem aí, né? Fala vamos dizer, se você está gostando do canal ou não, e chame mais pessoas. Eu acho que isso é sempre interessante, beleza? Tudo bem? Então fica com Deus e até a próxima.